boa noite. Boa noite. A divulgação de mensagens atribuídas ao então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato provoca reações no meio jurídico. Agora à noite, o site Intercept divulgou trechos de mensagens atribuídas a procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba e ao então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça. E foi assim que o império da Lava Jato recebeu sua primeira grande balançada. Até então, a operação continuava intocável pela mídia. Mesmo com as críticas, não havia denúncias, dúvidas, problemas no comportamento dos procuradores com Sérgio Moro que ganhasse espaço ou tivesse força para expor aquilo que outrora era tratado apenas como desconfiança. Apenas a glória de um herói justiceiro que parecia estar acima do bem e do mal era divulgada até a Operação Vaza Jato. A revista Veja, em parceria com o site The Intercept, divulgou hoje novos diálogos atribuídos ao então juiz Sérgio Moro e a procuradores. Uma série de reportagens do veículo The Intercept que evidenciaram e que colocaram o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato em uma saia justa e uma condição inédita. Não me lembro se falei, mas se disse, não vejo problema algum nisso. Não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticas porque, veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo não tenho registro disso. Se essa troca de mensagem aconteceu, isso é algo absolutamente normal, isso não é conselho nenhum. Normal ou normose? Sejam muito bem-vindas pessoas que cá chegaram. Essa é a primeira experiência em podcast do Normose. Continuação do material do documentário Lava Jato Entre Quatro Paredes. E como as entrevistas que fiz foram papos riquíssimos, poderosos, profundos, eu não poderia deixar isso guardado comigo em minha gaveta. Por isso, todos os entrevistados para o documentário voltam para o Normose, agora com as entrevistas na íntegra. Se você estiver ouvindo isso aqui em uma plataforma com comentários, me diga depois o que achou, como foi a experiência de um podcast do canal, porque em 2021, se isso aqui funcionar, o podcast do Normose finalmente pode sair do papel e virar um novo formato junto dos vídeos. Enfim, sem mais enrolações, inicio as entrevistas de hoje com Leandro Demore, diretor executivo do Intercept Brasil e responsável pela linha de frente das ações da Vaza Jato. Se você puder, já deixa seu like, inscrição, sininho, passa no Catarse, assina o canal, que é isso que faz total diferença e me dá autonomia para poder trabalhar. Um abraço e bom papo. Boa noite, pessoas. Mais um podcast. Se você está ouvindo isso aqui até agora, você gostou muito da série. Então, hoje a entrevista, uma das mais que eu estava mais esperando fazer, que é a entrevista com o Leandro Demore, que eu acho muito difícil vocês não conhecerem, mas para quem não conhece, Demore, se apresente, por favor, e conte-nos qual foi o seu papel a partir da Vaza Jato e por que a sua cabeça passou a valer tanto. Eita, nós. Espero que não, que esteja valendo mesmo, que sempre valeu, nada. Então, olá pessoal, tudo bem? Eu sou editor executivo jornalista, editor executivo do jornal digital ou site, ou como vocês queiram chamar, chamado Intercept, que publicou a partir de junho de 2019 as conversas conhecidas como Vaza Jato, né? E eu acabei sendo, enfim, coordenador como editor executivo da redação, né? Acabei também sendo um dos líderes dessa cobertura e um dos repórteres, editores também. Muito que bem. Assim, a primeira pergunta que eu estou fazendo para todos os entrevistados, porque eu queria ver visões diferentes, é aquele clássico introdução de matéria de professor de escola, que é assim, se um gringo chegasse aqui, se um marciano chegasse aqui, completamente despolitizado, completamente desconhecendo o que é Brasil e a política brasileira, e perguntasse para você o que é a Operação Lava Jato, em 1 minuto, num pitch de elevador, como é que você responderia para esse sujeito? A Operação Lava Jato... é complexo responder em 1 minuto, né? Mas basicamente é uma operação jurídico-político-midiática, acho que junta essas 3 componentes, né? Usa a força do Estado, usa uma motivação política de mexer no sistema político e no ambiente político, inegavelmente, né? E conseguiu, teve sucesso em relação a isso, e midiático, porque sem imprensa não teria acontecido, que acabou mudando os rumos do país, usando como bandeira o tal da combate à corrupção,
com um ar de propaganda quase oficial, né, oficialesca, de que isso ia melhorar o país, e que a corrupção ia acabar, e que então o país, sim, seria um país que iria para frente, etc. e tal, que no fim das contas foi dar em radicalização, descrédito da classe política tradicional, a ascensão da extrema-direita e a eleição do Jair Bolsonaro. É bem claro ver isso com um olhar privilegiado da frente para trás, né? Isso é muito, bom, cada vez mais claro. Mas do ponto de vista de um jornalista que já vinha acompanhando operações policiais há mais tempo, existiram outras diversas operações históricas contra empreiteiras e contra poderosos, mas a Lava Jato virou a Lava Jato. Por que você acha que ela virou o que virou? Eu acho que ela chega num momento diferente do Brasil também, né? A Lava Jato não inventa. Primeiro que a Lava Jato não existe, né? Isso é uma grande farsa pública também, assim. Lava Jato é um nome fantasia, dado a um grupo de procuradores. Chegou num momento que teve um alinhamento de astros, digamos assim, principalmente com parte da imprensa, que tinha o desejo de derrubar a classe política que estava no poder então, né? Que notadamente era o PT e seus aliados, né? Isso é uma das coisas. Os próprios governos petistas criaram digamos assim, um terreno fértil para isso com legislação, né? Uhum. A legislação das delações premiadas, por exemplo, né? Foi criada nesse momento, e isso acabou dando liberdade, até inclusive excessiva, porque, segundo do meu ponto de vista, essa legislação é ruim, né? Ela permite uma série de abusos, né? Então você tem ali um momento do país que essa coisa da luta anticorrupção, ela vem com muita força, mistura isso com 2013, né? Com crise econômica, com avanço cada vez maior de redes sociais, então as pessoas conseguindo vocalizar mais também esses desejos, né? Então, foi um alinhamento de astros, assim, né? Não foi uma coisa só que aconteceu. E, claro, do outro lado, você tinha procuradores e um juiz com um sanha punitivista, um desejo de ficarem famosos, fazer carreira, algum deles desejos pecuniários, de fazer grana, como a gente bem mostrou, né? Uhum. Com palestra, evento, etc. e tal. Outros com interesses políticos, partidários, de entrar na política, né? Com seus preconceitos alinhados também, né, junto com boa parte do eleitorado brasileiro. Então ali é um suco de Brasil, assim como diz, né, veio tudo misturado. E fundamental o apoio da imprensa, né, a maneira como foi, assim, não teria acontecido Lava Jato se não tivesse sido. Inclusive eu queria te perguntar do papel da imprensa, sobretudo, porque também é isso, né, o papel da imprensa, por um lado, é a cama que faz toda a potência da Lava Jato, por outro lado, a imprensa também são vocês, com a Vaza Jato, que criaram um outro capítulo que a gente vai falar mais pra frente. Então eu queria entender, do ponto de vista de um jornalista, como que você acha que se deu esse papel da mídia, seja ela tradicional, ou seja ela alternativa, independente, dentro da Operação Lava Jato? Quando a gente fala imprensa, eu até acabei me expressando mal, eu não gosto de generalizar, porque imprensa não diz nada, né? A imprensa, a política, o Ministério Público, isso sempre é muito genérico e pouco objetivo, né? E acaba causando confusão. Mas a imprensa a qual eu me refiro é a imprensa mais tradicional, digamos assim, né? A imprensa brasileira, ela sempre teve uma tradição, e isso vem desde tempos imemoriais, assim, de cobrir, não só a brasileira, mas a brasileira também é assim, de ver o mundo através dos olhos do poder, né? Então, se você for voltar para os jornais brasileiros impressos dos anos 50, 60, 70, os grandes jornais brasileiros que eram considerados, né, JB, Folha da Tarde e tal, você vai ver que sempre a maneira como se enxerga o mundo e como se publicam as histórias é através dos olhos do juiz, do delegado, do promotor, entendeu? Do policial, do político, do prefeito, do empresário. Então você tem um viés de olhar o mundo através, você parte da perspectiva do poder. E os outros sempre são o outro lado, né? Isso não foi diferente com a Lava Jato. A gente muitas vezes esquece que os procuradores são o poder, são os poderosos, né? Porque tem um jogo de cena feito assim, não,
eles estão enfrentando os poderosos, mas eles também são os poderosos. Vamos lembrar que eles estão entre os maiores salários da República, tem o cargo vitalício, tem aposentadoria na babesca. São indemissíveis, por exemplo. São indemissíveis, são inamovíveis, fazem o que bem entendem. A gente sabe que corregedoria não funciona, não tem ninguém olhando o que eles fazem, então isso é expressão de poder. Você tem alto salário, é chamado de doutor, todas as portas se abrem quando você passa, você quase nunca é punido por nada que você faça, não tem ninguém vigiando o que você faz o dia inteiro. O nome disso é poder. Então a imprensa, mais uma vez, como sempre, cobriu através do poder, né? Sem duvidar em nenhum momento, né? E isso tem essa questão, que é uma questão histórica, tem uma questão ideológica também nisso, né? A imprensa brasileira, ela é muito punitivista nesse sentido, é essa imprensa que eu tô falando, né? E ao mesmo tempo vem para coroar isso tudo, vem num momento que, se você for pegar os veículos mais tradicionais, estão passando por uma crise financeira muito grave, né? Os jornais, as revistas, redes de televisão também, né? Rádios. Então, estão demitindo, estão mandando embora os melhores salários, ou seja, geralmente os repórteres mais experientes, né? E a Lava Jato, ela vem quase como um serviço de terceirização de reportagem. Na prática é isso que acontece, né? Durante muitos e muitos anos. Você não precisa mais, para fazer uma edição do Jornal Nacional, fazer uma mega investigação. Curitiba está fazendo por você, entendeu? Manda o release ali, Ctrl-C, Ctrl-V. Faz uma coletiva de imprensa, tem notícia bombástica todas as semanas, grátis. Jornalismo é uma coisa que custa caro para fazer, então você não precisa gastar com isso, né? E ao mesmo tempo fazem aquelas coletivas de imprensa, onde só o ponto de vista da acusação é colocado na mesa. Os repórteres que vão lá cobrir não tem nem tempo para apurar a história, para duvidar dos documentos, para fazer apuração paralela, porque era um ritmo frenético, né? Uma operação atrás da outra, uma operação atrás da outra. Muitos repórteres inexperientes, trabalhando para portais, né, da internet, que tem que subir matéria rápido, matérias superficiais, sem profundidade, sem nenhum tipo de investigação paralela, sem capacidade, inclusive, técnico-jurídica de analisar os materiais, sem fazer qualquer distinção, e a população brasileira não sabe a diferença entre essas coisas, e muito menos a imprensa faz questão de explicar, entre suspeito, indiciado, investigado, réu, condenado. Quem é que sabe a diferença entre essas coisas? Então, uma manchete que você publica, fulano de tal é investigado pela Lava Jato, ou fulano de tal foi condenado no processo da Lava Jato, para a população é tudo a mesma coisa, é um bandido, ponto final. E no meio disso, várias injustiças foram cometidas, né? É um esquema, como eu falei antes, jurídico, político, midiático, que sequestrou a pauta no Brasil durante muito tempo, né? E isso foi emparedando as instituições, né? O próprio STF foi emparedado, ou outras instituições foram emparedadas por pressão popular, porque quem iria ser contra a corrupção, né? Sim. Então, criou essa história. Quem é contra a corrupção? Eu ia te perguntar exatamente isso, que assim, a impressão que tudo isso que você estava relatando criou no povo, ou aqueles que leem manchete, cabeça de manchete, fica a impressão de que é exatamente isso, né? Bem contra o mal, né? Então, assim, o que começa a acontecer? Qualquer tipo de crítico, seja eu, historiador, no seu caso, jornalista, ou seja, até no caso de advogados de defesa, essas pessoas ficaram, de alguma maneira, com a pecha do defensor de bandido. Ou seja, não existiu mais julgamento, não existiu mais jornalismo, não existiu mais análise nenhuma, porque a gente já tinha a conclusão, né? A gente já sabia o resultado daquele julgamento, então ninguém podia criticar. Então minha pergunta é o seguinte: como então quebra essa chave de pertencimento que a Lava Jato gerou, e como que comunica esses fatos sem ativar esses afetos de então você está defendendo bandido? Cara, é muito difícil se você não tem parte da imprensa fazendo esse trabalho, né? A imprensa, ela tem um papel educativo também, né? Que o jornalista esquece disso, né? A imprensa é serviço público, né? A imprensa serve basicamente para ensinar as pessoas, né, sobre as coisas, para denunciar também, claro, mas denúncia também é ensinamento, né? Então, se você tem ainda uma boa parte da imprensa ligada
essa chave de leitura de que aqueles caras ali são os super-heróis, que toda coisa contra eles é um ataque, né? Então você vai ver até o léxico usado, né? Você vai ver manchetes quando, sei lá, quando a PGR decide que tem que, sei lá, olhar o que os caras estão fazendo, talvez saber se não estão passando do limite, né? As manchetes, se você for ver, no geral, são ataques à Lava Jato. Cara, ataque de que tipo que é um ataque, sabe? Intensificam os ataques. O Deltan Dallagnol vai lá no Conselho Nacional do Ministério Público, num julgamento, e aí, por ter feito aquele PowerPoint do Lula, que é um negócio completamente esdrúxulo, que aquilo ali não é bobagem, não é brincadeira, sem aquele PowerPoint, o Lula possivelmente não teria sido condenado. Aquilo ali levou toda a opinião pública a fazer pressão para que a condenação acontecesse, né? Intensificam os ataques. Que ataques, cara? Que ataques? O Conselho Nacional do Ministério Público, a Corregedoria do Ministério Público, eles servem para isso, para manter gente que está fazendo bobagem na linha e eventualmente puni-los. Como assim ataque? Então, se qualquer profissional hoje, vamos pegar outro funcionário público, vamos pegar, sei lá, um caixa do Banco do Brasil, entendeu? Um auditor da Receita Federal, uma enfermeira do SUS. Então, se qualquer uma dessas pessoas cometer algum ato indisciplinar, cometer algum crime, eventualmente, no seu trabalho, como, por exemplo, vazar informações sigilosas, que a Lava Jato fez muito, e aí, se algum órgão de corregedoria, né, for investigar isso, eventualmente punir esse funcionário público que está fazendo bobagem, o que é isso? É um ataque? É um ataque, intensificam-se os ataques contra o funcionário do Banco do Brasil. Não é um ataque, cara. Eventualmente esse cara meteu a mão no dinheiro lá, ele roubou do caixa, ele não fechou o caixa direito, ele deu acesso privilegiado para alguém que não deveria ter dado, ele concedeu um empréstimo para alguém que não tinha como pagar, e porque era amigo dele, porque era primo, porque era mulher, porque era não sei o quê. Que ataque? De onde que se tira esse ataque? Então isso é uma opção ideológica, claramente uma opção ideológica. Enquanto a parte da imprensa, que é grande ainda, que tem muita influência, não sair disso, vai ser muito difícil quebrar esse sistema, né? Vai demorar muito mais tempo. Uhum. Inclusive, é bastante irônico que o modus operandi da Lava Jato, ele sempre foi feito em formato de vazamentos, e quando esses vazamentos vieram contra a Lava Jato, a defesa foi justamente ataques, exatamente a defesa que era feita àqueles que acabavam sendo vítimas de vazamentos da própria operação. Então, antes de falar até da Vaza Jato, eu queria entender, do ponto de vista de um leigo, de alguém que não está no mundo do jornalismo, como é que acontecem esses vazamentos? É uma fonte de dentro do sei lá, seja de onde for, do Ministério Público, não sei de onde, para um jornalista? Qual é esse processo? Cara, depende do órgão, isso não é unificado, entendeu? Cada órgão tem os seus sistemas de controle, os seus sistemas de acesso, tem órgãos que tem log de acesso, por exemplo, você consegue saber quem acessou qual documento, de qual terminal, que dia, se imprimiu, se encaminhou, sabe? Então, depende, tem 1 milhão de formas de fazer isso, né? E na Lava Jato? Né? A Lava Jato, possivelmente não. Eu posso imaginar que tenha 3 grandes nascedouros dos vazamentos, digamos assim, né? Um deles, o Ministério Público Federal, o outro, a Polícia Federal, eventualmente um outro, a própria Justiça Federal, né? Que são pessoas que manuseiam todos esses documentos. E, eventualmente, em outros momentos, os próprios advogados dos acusados podem ter vazado coisas também, né? Então, pode vir de todos esses lados. O que é curioso na Lava Jato, tem uma coisa que eu chamo de o vazamento legalizado, tá? Que é um outro procedimento que não era tão comum. Na verdade, eu não sei se a Lava Jato criou isso, mas com certeza foi ali que se popularizou. Que é o seguinte, você tem documentos ou processos sob sigilo, por exemplo. Aí, antes de você levantar o sigilo, você já avisa algumas pessoas, entendeu? A gente vai levantar o sigilo em tal coisa, tal dia. Você discute antes se aquilo lá pode ser. Então você controla a torneira, entendeu? Você vai abrindo a torneira conforme os seus interesses políticos, seus interesses midiáticos, apenas isso. Você tem lá uma caixa d'água de 5 mil litros de documentos que estão sob sigilo, de investigações sigilosas, de procedimentos sigilosos, e você, conforme a sua conveniência, você vai lá e abre um pouquinho
para contar a história que você quer contar. Você esconde a maior parte e mostra só um pedaço, né? E você combina isso com as pessoas para as quais você quer divulgar. Então, ó, eu vou tirar o sigilo daquela coisa lá, tá? Daí a pessoa já vai lá no sistema da justiça, que é o EPROC, e fica esperando, porque ela já sabe que dia que aquele documento vai estar lá, antes de todo mundo saber, né? Então, esse vazamento legalizado também aconteceu muito na Lava Jato. Qual que é o problema disso? O problema é que muitas vezes vazava-se não, vazam até agora, continua acontecendo, aconteceu semana passada. Procedimentos em andamento. Então, o que eu estava falando antes, as pessoas não sabem a diferença entre um investigado e um indiciado, entre um indiciado e um réu, entre um réu e um condenado. É um condenado que pode recorrer ou um condenado que já transitou em julgado. As pessoas não sabem disso. As pessoas só ouvem e pronto. Então, o que acontece? Você vaza informações sobre pessoas que eventualmente ainda estão sendo investigadas, a imagem pública delas é destruída, um monte de carimbo é colado na testa delas como corrupto, e eventualmente no final desses processos essas pessoas não são sequer denunciadas pelo Ministério Público. Isso aconteceu um milhão de vezes, né? Então, esse é o grande problema, essa é a grande questão. Você só escolhe o que vazar no meio dos procedimentos e você vai contando uma história pública. Só que essa história pública, ela é parcial, porque vários elementos você mantém sob sigilo, elementos, inclusive, que poderiam contradizer a própria história que você está tentando contar em público, né? Então, essa é a grande questão. O vazamento, ele funciona simplesmente para você construir, essa palavra que está muito na moda, que eu odeio usar, mas por falta de outra, né? Os minions vivem usando, assim, para falar que fake news não é fake news, é narrativa, né? Então, você quer construir uma narrativa. De fato, é isso, né? Você constrói uma narrativa com os elementos que você escolhe que virão a público. Ou vazados legalmente, como eu acabei de explicar, né? Isso, por si só, demonstra, eu acho que muito claramente, que você começa a constituir uma espécie de poder paralelo da força-tarefa. Você acredita que a Lava Jato, lavajatismo, enfim, eu não sei o nome que a gente vai dar para isso no futuro, hoje é um poder paralelo no Brasil? Sem dúvida, lógico. Imagina você, cara, você tem dossiê sobre dezenas de milhares de pessoas e empresas. É isso que a Lava Jato é hoje. O poder que a Lava Jato tem na mão hoje não consiste das coisas que a Lava Jato tornou públicas. Consiste das coisas que a Lava Jato tem só para si. Aí que reside o poder. A Lava Jato hoje tem um enorme machado suspenso sobre o pescoço de dezenas de milhares de pessoas, que podem ser culpados ou inocentes, a depender do fim dos julgamentos, mas a partir do momento que sabe-se, e que os próprios procuradores já declararam, que existem dezenas de milhares de procedimentos abertos lá dentro, os tais PICs, né, processo interno de investigação, né, esses processos, para a galera que não é muito familiarizada, é como se fosse uma investigação de polícias, né, o policial tem um inquérito, só que o inquérito ele só pode ser aberto com indício de cometimento de algum crime, né? Então você não abre inquérito, um delegado de polícia não pode abrir inquérito contra qualquer pessoa hoje. Você tem um indício de crime, ou uma notícia que saiu no jornal, uma reportagem, ou uma denúncia anônima que chegou na delegacia, ou enfim, tem que ter um indício de crime, né? Tem que ter um respaldo minimamente viável para que o inquérito policial seja aberto. No caso das procuradorias, isso não é necessário. Isso não é necessário. Eles podem abrir investigações internas à revelia, sem pedir autorização para a justiça, sem nada. Vai abrindo, aquilo fica ali dentro, o controle é ridículo, né? Tanto é que a PGR não consegue ter acesso aos PICs que estão abertos lá em Curitiba. A PGR não consegue ter acesso, né? E ali, cara, a partir do momento que você abriu investigação contra dezenas de milhares de pessoas, você tem muito poder na mão. Muito poder na mão. A gente está vendo acontecer agora no Rio de Janeiro. Os movimentos contra o Crivella, e não estou defendendo o Crivella, acho o Crivella abominável. É uma criatura nojenta. Mas é estranho. Contra o Witzel, é esquisito. Contra o Paes. A denúncia contra o Paes, que saiu na semana passada, é de uma parada, se não me engano, lá de 2012, sei lá eu quando, cara. Entendeu? Dá até para procurar na internet, não sei se é 12 ou 16, sei lá, um negócio velho, sabe? Por acaso, 2 meses antes da eleição. Só por acaso.
Entendeu? Então, você tem o controle desse machado. Você tem lá um sistema quase privado de espionagem, de investigação, que tem acesso a COAF, eventualmente a Grampo, sabe? Claro que várias dessas coisas precisam pedir autorização, para outras mais ou menos. A gente viu que a Lava Jato pediu um monte de coisa pro chefe do COAF pelo Telegram, que em tese deveria pedir autorização judicial, né? Então, você vai montando uma espécie de dossiê sobre muitas pessoas. Em algum momento, as pessoas vão saber disso. De algum modo, elas vão saber disso. E aí, pronto. Olha o tamanho do poder que você tem na mão. Então, é um poder, hoje, como você falou, paralelo, não diria nem paralelo, é um poder oficialesco. É um enclave de poder. Real. Será que vem daí também? Essa é, na verdade, até uma coisa que eu trabalho de maneira secundária no documentário. As ofensivas contra a Lava Jato que ela vem tomando faz algum tempo, de gente tentando, de dentro do Poder Judiciário, mostrar essas caneladas jurídicas, enfim, fragilizar o poder da Lava Jato e alguém de dentro do Judiciário começando a tirar a toga ou a capa de super-herói, para ficar na analogia do Moro. Vem daí, será? Uma vez que constituiu-se um poder oficial, poder versus poder, alguma coisa nesse sentido. Será que é aí que estamos hoje no Brasil? Eu acho que tem de tudo hoje que está olhando para isso, sabe? Eu acho que tem gente errada fazendo a coisa certa do jeito certo, tem gente certa fazendo a coisa certa do jeito errado, tem gente errada fazendo a coisa certa do jeito errado, tem de tudo, né? Porque num momento como esse, o que os procuradores de Curitiba conseguiram também ao longo dos anos? Quem tem poder tem inimigos, né, cara? Isso é uma lei geral do poder, assim. Então eles têm muitos inimigos. Alguns que eles merecem, outros talvez não. Muita gente que se vê como inimigo da Lava Jato, eventualmente é corrupto mesmo, de fato, meteu a mão em grana, cometeu atrocidades, claro. Ninguém está dizendo que todo mundo que é investigado pela Lava Jato é santo e é inocente. Bom, todos são inocentes até que se prova o contrário, na verdade, né? Mas tem muita gente ali que foi sacaneada por eles. Sim. Sacaneada, teve a vida destruída, teve imagem destruída, né? Tem muita gente ali que acha que é um absurdo a maneira como os caras trabalham e quer que isso pare. Tem muita gente que foi emparedada pela opinião pública, mas sempre desconfiou e agora está olhando com mais calma e vendo que tem que se mexer porque o negócio ficou grande demais, né? Tem outros centros de poder que estão simplesmente disputando poder, né? Tem boa parte da classe política podre que está se aproveitando disso, óbvio que tem, lógico, claro. Não vamos ignorar que isso exista, né? Claro. Então, acho que tem várias frentes que estão olhando para isso de várias formas diferentes, sabe? O jornalismo é uma delas, né? Tem um jornalismo que, como o nosso, que está olhando para aquilo e falando justamente isso que eu estou falando para você. É um absurdo. Exato. A maneira como eles se constituíram, é um absurdo o tamanho que esse negócio gerou, é um absurdo que eles tenham esse poder de chantagem contra boa parte da sociedade brasileira, e é um absurdo o uso político e pecuniário que alguns procuradores fizeram desse poder, né? Então, esse é o nosso olhar em cima disso, né? E tem sido cada vez mais difícil, porque assim, enquanto divulgador científico, de conteúdo, sei lá o que eu sou enquanto historiador, a minha pesquisa no início era um olhar, de fato, histórico, en passant da parada. Só que você começa a entrar dentro do caso, tanto é que o meu documentário não era para ser um documentário, era para ser um vídeo de 20 minutos. Virou um documentário de 4 horas, um episódio cada. Porque tem coisas ali que... não tem outra palavra, é absurdo, tipo, é abuso de poder, até contra pessoas que eu, eventualmente, politicamente repudio, como no caso que está acontecendo no Rio de Janeiro com o Witzel, que não é caso de Lava Jato, enfim, que é bem por aí que você falou. E aí foi muito difícil para mim não adentrar e não entrar em algumas questões e, inclusive, me posicionar a partir disso, mesmo enquanto uma divulgação histórica, de fatos e tudo mais, porque tem abusos ali, sobretudo depois que a Vaza Jato saiu e agora mais atualmente as reportagens da Pública mostrando as parcerias Brasil e Estados Unidos, fica impossível. Fica impossível para quem quer fazer um trabalho mais sério. Tanto é que você tem
críticos históricos do PT, que fundaram termos contra o PT, livros contra o PT, como é o caso do Reinaldo Azevedo, e que é um crítico ferrenho da operação. E que a gente não pode colocar o Reinaldo Azevedo no balaio do comunismo, né? Bem longe disso. Mas, enfim. Então, entrando agora na Vaza Jato em si, que é uma das tentativas, uma das maiores e mais importantes tentativas de fazer esse trabalho crítico de maneira séria e mostrando coisas que ainda não tinha vindo à tona, eu queria saber como é que foi esse começo da Vaza Jato internamente dentro do Intercept, o que aconteceu, qual foi esse processo para a chegada do material até mandar pau na máquina. Cara, a gente recebeu o material e basicamente fez o que todo jornalista faria, assim, primeiro identificar se ele é autêntico, né? A nossa grande dúvida era essa, assim. E aí, enfim, a gente fez vários procedimentos para identificar a autenticidade, né? A gente até publicou já sobre isso algumas coisas, mas basicamente você identifica metadados dos materiais, né? Para ver o que tem ali que possa te dar indício de autenticidade. E procuramos nossos próprios nomes no arquivo, que é uma coisa que a gente fez também, né? Então encontramos eventualmente conversas que nos citavam, ou eventualmente conversas de repórteres com procuradores, né, que eram privadas, e aí a gente acabou comparando isso com as conversas que estavam nos celulares dos jornalistas que a gente acessou, e eram idênticas, né, então você vai fazendo uma série de procedimentos, né, consulta fontes externas, consulta o que estava acontecendo na operação naquele momento e tal, para identificar a autenticidade. Feito isso, a gente começou a pesquisar, basicamente isso, pesquisar no arquivo, entender o arquivo, entender como ele estava organizado, né, porque ele é um arquivo diferente desses outros arquivos que a gente vê mais comumente no jornalismo, né, tipo Panama Papers, ou, né, não tem nada a ver com isso, na verdade, né, o Panama Papers são documentos fiscais, né, na prática, uma empresa de contabilidade e advocacia, Mossack Fonseca, né, se você for pegar os papéis do Pentágono, que é mais antigo, são documentos oficiais do governo americano. Se você for pegar o caso Snowden, também são documentos de inteligência, né, que tem todo um léxico próprio, uma organização muito precisa, as siglas bem organizadas. Então, no caso da Vaza Jato, não. É conversa de zap. É conversa de zap. Então, é diferente de trabalhar com esse material. E as coisas, ao contrário do que as pessoas pensam, né, ou uma parte das pessoas pensam, as coisas não estão ditas muitas vezes, né? Muitas vezes é um diálogo. Você tem uma convivência com uma pessoa e você já está conversando sobre um assunto com ela há muito tempo, você não vai no Telegram e começa o assunto do zero, né? Explicando tudo sobre quem você está falando. Agora vamos falar sobre tal personagem. Sabe o Eduardo Cunha, da Câmara dos Deputados? Então, agora vamos tentar prender o Eduardo Cunha. Quem acha que é assim é meio... Tá errado, não é assim, né? Então, até porque vocês tiveram, imagino, um dilema que os outros não tiveram, que você tem uma coisa que é conversa privada. Você tem um monte de conversa privada. Essas pessoas usavam os aplicativos para falar sobre a vida. E isso, de fato, não tem nenhum interesse público, né? Então, como é que foi esse trabalho de separar, assim, tá, essa foto do cachorro, não, isso aqui não tem interesse público, e assim por diante? Eu falei, se você for recuperar a entrevista que eu dei no Reinaldo Azevedo, né, na primeira semana, né, você vai ver lá que eu falo justamente isso, né, o tamanho do arquivo, que é um arquivo colossal, né, e deixo bem claro para as pessoas, e aí ouviu quem quis ouvir e não ouviu quem não quis ouvir também, né, e repetir isso outras vezes em outros lugares, que talvez a maior parte do arquivo jamais seria publicada, porque, de novo, são conversas de zap, entendeu? No caso, Telegram, estou simplificando para as pessoas entenderem, né? Então, assim, cara, tem muita futilidade, tem muita coisa que não tem interesse público real, assim. Tem gente falando com pessoas que não são de interesse público, por exemplo, que não são procuradores, né? Que não é juiz, nada. Tem gente marcando pizza, ou mandando foto de cachorro, ou qualquer coisa. Então,
na verdade, tem um mar de vida cotidiana ali, que não tem interesse público. A dificuldade é justamente essa, você não tem uma indicação de onde estão as coisas de interesse público. Você precisa ler tudo. Você precisa ler. O trabalho no arquivo da Vaza Jato é basicamente isso, ler chats, né? E aí, eventualmente, tem arquivos, anexos, né? Fotos, enfim, tem outras coisas, né? Mas é basicamente isso. Então, aí você tem que usar a sua técnica jornalística, que ela é bem óbvia, na verdade, né? Primeira coisa, a pessoa é uma pessoa de interesse público? Sim ou não? Sim. Procuradores são pessoas de interesse público? São pessoas de interesse público? Lógico. Um juiz da Lava Jato é pessoa de interesse público? É, lógico. Então, a princípio, qualquer coisa que esse cara falar tem interesse público, exceto coisas de foro íntimo e exceto, obviamente, amenidades, bobagens, né? Agora, tudo que esse cara pode estar falando ali que tem a ver e que tenha cheiro de ilegalidade, que, sabe, ou que claramente é ilegal, ou que seja antiético, ou que seja bastante discutível para, por exemplo, deixar um processo em pé, ou que o cara esteja tomando parte da acusação, como aconteceu com o Moro várias vezes, né? Falando da defesa do ex-presidente Lula como showzinho da defesa e tal. Isso, qual juiz falaria isso? Por que ele só falou isso no Telegram e não falou isso publicamente? Essa resposta me parece bem óbvia, né? Então, essas coisas de interesse público, que cabe ao jornalista ir olhando e falando, opa, isso aqui é de interesse público. E qual que foi a notícia, o fato, a conversa que não sei qual dos jornalistas ou a equipe, ou na verdade você como coordenador olha e fala, tá, isso não tem como não publicar, porque também é isso, né? É como você fosse um médico escolher não operar um paciente, é seu dever, seu juramento, né? Esse trabalho, você também entraria num dilema ético com algumas coisas. Então, qual que foi o fato que você falou, uou, ok, talvez isso seja verdade, sei lá. Cara, tem muita coisa ali, né? Porque também hoje, se você for ver, são 103, 104 matérias, né? Até esses dias foi engraçado que a gente estava conversando, eu e o Rafa Moro Martins, que é nosso editor em Brasília, né? Que fez muita matéria também, conhece muito bem o arquivo. E a gente estava falando, porra, tem isso aqui que aconteceu e tal, não sei o quê. O julgamento do Deltan no CNPM, que tinha a ver com uma denúncia do Renan Calheiros, né? O Renan Calheiros falou o quê? Falou que o Deltan, com posts no Twitter, interferiu na eleição do Senado. O que é um completo absurdo. As pessoas não param para pensar, cara. Um procurador de primeiro grau no Paraná interferindo na eleição do Senado. Sabe? Porra, isso é um problema sério, grave, não é bobagem. Não é basicamente a liberdade de expressão, porque ele não é um cidadão como eu e você. Ele tem uns direitos e uns privilégios, na verdade, direitos não, né? que tornam ele diferente de nós. É isso, Claro. Isso. Se você entra na carreira pública, você está fazendo uma escolha. Ninguém obrigou ele a fazer concurso público. Ninguém obrigou. A partir do momento que ele escolheu, ele perde algumas coisas. Ele perde, por exemplo, o direito, vários pedaços do direito à liberdade de expressão que ele tinha antes como cidadão comum. Claro que ele perde. Ou um juiz pode ir na internet e falar publicamente antes de dar sentença num caso que está julgando. Não pode. E isso é liberdade de expressão? Não é liberdade de expressão. Não tem nada a ver com isso. Não pode. Se não gosta, saia da magistratura e vá plantar batatas, como diz, né? E se pronto, e perde direito à privacidade em alguns momentos. O seu salário não está publicado na internet. O do Deltan Dallagnol está. E aí, pronto, se você não quer, eu não quero meu salário, que todo mundo sabe qual é o meu salário, peça para sair do Ministério Público, vá advogar, para fazer qualquer outra coisa. Ninguém te obrigou, querido, a fazer concurso. A partir do momento que você faz, você abre mão de algumas coisas para ganhar muitas outras muito melhores. E é por isso que esses caras estão ali onde estão fazendo o que estão fazendo, né? Então, aí a gente ia publicar sobre isso, que o Deltan no Telegram ficou lá fazendo campanha contra o Renan também, né, e tal. Mas aí a gente lembrou que a gente já tinha publicado. Porque é muita coisa, entendeu? Caralho, a gente já deu isso. Então é muita coisa. O que eu mais, assim, eu sempre falo isso, a coisa que eu vi ali que mais me chamou a atenção, que estava bem no começo mesmo, assim, e tal, a gente já tinha publicado algumas matérias e tal, mas foi a que eu vi, assim, eu já
A gente já tinha publicado umas coisas e, claro, já tinha visto, pô, esse cara passaram do limite, isso aqui não pode fazer, isso aqui é absurdo, isso aqui tem interesse público e tal. Mas chegou numa coisa que eu realmente, sabe, acho que eu cheguei a olhar pro lado na época e comentar com alguém, assim, eu falei, cara, não pode ser. Tipo, não pode ser. Esses caras não têm a menor noção do que eles estão fazendo, sabe? Que foi o negócio da Venezuela. Que eles, instigados pelo Moro, discutem o vazamento de informações sigilosas produzidas pelo Ministério Público Federal do Brasil para oposição venezuelana com o intuito de derrubar o Maduro. Então, vamos colocar de outra maneira. Procuradores do Ministério Público brasileiro conspiraram junto com um juiz para derrubar um governo estrangeiro. Isso que esses caras estavam fazendo. Não interessa se é o Maduro, ou se é o verde, ou se é o meio maduro, ou se é o totalmente madura. Pouco importa. Pouco importa. Ah, mas é uma ditadura. Pouco importa se você acha que é uma ditadura. A Arábia Saudita também é uma ditadura. E eu não imagino que eles tentariam derrubar o governo da Arábia Saudita, que é aliado dos Estados Unidos e é aliado do Brasil, mega poderoso, mega produtor de petróleo. Não imagino que eles fariam isso, certo? Então, não interessa contra quem é. Eles não poderiam ter feito aquilo. Aquilo foi assim, ó, um completo absurdo que aquilo não tenha causado um escândalo, que esses caras não tenham caído por causa dessa matéria. Sinceramente, se não tivesse publicado nenhuma outra, tivesse publicado só essa matéria, já seria um escândalo absurdo. Chega num momento que, inclusive, um dos procuradores que está nessa conversa alerta o Deltan para o fato de que talvez esse tipo de coisa possa causar, inclusive, mais convulsão social e mortes na Venezuela. E o Deltan dá de ombros. Fala que, não, mas isso é com eles lá. Sim, isso é com eles lá, querido. Você dá 2 galões de gasolina na mão das pessoas ao redor de uma fogueira e sai correndo e se explodir, isso é com eles lá. Essa é a imagem que fica para mim, né? Então é de uma irresponsabilidade, de uma arrogância e de uma certeza de que nada ia acontecer contra eles, que aquele foi o momento que eu olhei e falei, peraí, cara, esses caras... Agora, eu queria saber o seguinte, porque os caras, eles são muito bons em, vou usar a expressão, né, controle da narrativa, aí sai as matérias, o alvoroço todo vem, e os caras conseguem colocar o foco da matéria no hacker. Conseguiu imprimir esse mecanismo de defesa que o hacker era o foco. Primeiro, vocês já esperavam esse tipo de defesa? E o que você acha que significa, para um momento de país até, que o fato da fonte do jornalista, seja o hacker, né, seja mais importante do que... Ou a agenda até, né, que a galera começa a falar do Glenn, ou de você, que são financiados por não sei quem, que vão a não sei aonde, do que os fatos que estavam sendo denunciados em si? Cara, a gente já esperava um ataque bem forte em cima disso, tanto jurídico quanto midiático, eventualmente policial, né? E os 3, em alguma medida, aconteceram, né? O midiático é aquela coisa, cara. Quando você não tem como atacar a mensagem, você ataca o mensageiro. Isso é mais velho que andar pra frente, né? E não foi diferente o que a Lava Jato fez, né? O curioso é que nos primeiros dias eles estavam tão baratinados, porque nunca tinham sido atacados desse jeito, ou se sentiram atacados, né? Que eles confirmaram as conversas, na verdade, né? É só pegar as primeiras declarações do Moro e a própria primeira nota do MPF. Lê a primeira nota lá, você vai ver. Eles não botam em dúvida as conversas. Eles falam, inclusive, os celulares foram invadidos e tal. Então eles confirmam. Se a tese é essa, de que os celulares foram invadidos e tal, não sei o quê, então eles confirmam. E o próprio Moro, no começo, falou, não vejo nada demais nos diálogos. Bom, quem não vê nada demais, então tá dizendo que fez, né? Ué, se você... Cara, imagina se alguém publica um monte de diálogo, se alguém publica 100 matérias, 100 reportagens sobre você, com um monte de diálogos seus com outras pessoas, e em nenhum momento você aponta um diálogo que é falso. Nenhum momento eles fizeram isso. Nenhum momento. Essa frase aqui eu nunca disse. Isso aqui é falso. Zero. Entendeu? Então, né? Mais do que óbvio que não tinha como eles atacarem o conteúdo. Então eles começaram a atacar o mensageiro, né? Contando com um momento polarizado do país, que as pessoas iam olhar pra gente e automaticamente iam falar, esses aí são comunistas, Jorge Soros, não sei o quê, e se agarraram nessa gente que na verdade é o público da Lava Jato. O público da Lava Jato é o reaça.
A Vaza Jato só mostrou isso de maneira mais clara. Mas o público da Lava Jato não é o brasileiro. O público da Lava Jato é o reaça. É o cara que votou no Bolsonaro. As pessoas votaram no Bolsonaro com a expectativa também de ver o Moro no ministério, expectativa que foi cumprida. Então, o público do Moro é o público do Bolsonaro. O público do Bolsonaro é o reaça, de extrema direita. É essa galera que é o público da Lava Jato. Então, eles correram para esse canto, que é o canto onde eles tinham para correr, né? E claro, aí, de novo, com uma ajuda consciente ou inconsciente de vários veículos e colegas de imprensa que passaram o tempo todo discutindo a fonte. Eu nunca vi no Brasil discutir tanto a fonte de alguém. Nunca vi. Quando caiu lá o grampo lá do Joesley, quem que estavam falando de quem? Estavam falando do Temer. Estavam falando do Temer, do Joesley. Quando caiu lá o grampo do Jucá, ninguém ficou falando a fonte. Quem que foi a fonte que gravou o Jucá? Não, ficou falando do Jucá, do acordão, com a STF, com tudo. O foco era o Jucá, né? Cara, de uma hora para outra, todo mundo no Brasil começou a discutir jornalismo. Achei curioso isso, né? Não, vamos discutir a fonte, né? A fonte do jornalismo virou um assunto nacional, né? Esquisito isso. Antes fosse de verdade, né? Se a gente de fato estivesse debatendo o jornalismo e a importância do jornalismo investigativo. Agora, eu acho que você já deve ter recebido essa pergunta, mas, cara, uma das coisas que eu não concordei com a opinião pública sobre a Vaza Jato é que ela não deu em nada. Primeiro porque isso é muito subjetivo, não dá em nada, o que é dar em alguma coisa, o que você está querendo dizer com isso, mas porque eu imaginei, eu senti que as pessoas parece que estavam esperando algo como uma série de ficção, ou seja, que tivesse um roteiro pronto, com plot twists, um vilão muito bem calculado e não sei o que. Vocês pensaram isso também na forma de lançamento? E de onde que você acha que vem esse sentimento das pessoas? Será que isso também não é um fruto da própria Lava Jato, de como ela desenhou as coisas? Tudo muito herói versus bandido, e como se fosse uma série. Porque também assim, e aí fica até como provocação, a Vaza Jato veio também como uma forma de série, não? Tipo série da Netflix. Ela é uma série, de fato, né? A gente já tinha feito outras séries no Intercept, isso que é curioso também, mas é normal também, né? Como qualquer outro produto, digamos assim, né? A gente já tinha feito uma série sobre a Marielle, por exemplo, mas ninguém se ligou tanto que era uma série, mas porque era uma série, de fato. Só que o caso da Marielle também era um caso em andamento, né? Se você for ver a cobertura do Intercept sobre Marielle, você vai ver lá, é uma série. A Vaza Jato também é uma série, mas eu costumo pensar, ou quero acreditar, que é uma espécie de frustração do bem, as pessoas que nos cobram que não teve repercussão, sabe? Porque, na verdade, a pessoa queria que aquilo fosse caiu o Bolsonaro, ter eleição de novo, o Lula ser eleito, sabe? Acho que teve pessoas que geraram esse nível de expectativa. Eu, sinceramente, acho. Eu já ouvi de algumas pessoas que achavam que o Moro ia cair no outro dia, que o Deltan ia ser preso. As pessoas falaram, não, o Deltan vai ser preso. Num país normal, talvez isso tivesse acontecido com o que eles fizeram. Basta ver que o procurador lá da Suíça, que foi alvo de uma das reportagens da Vaza Jato também, caiu uns meses atrás porque conversou com uma pessoa num caso da FIFA e omitiu aquela conversa no procedimento de investigação. Olha só, ele conversou com uma pessoa e ele omitiu aquilo no processo de investigação. Nada, ele não fraudou prova, não vazou do nada, fez só isso. Caiu. Então vocês imaginem o Deltan Dallagnol em Genebra. Talvez estivesse preso, de fato. Posso imaginar. Com o rigor das leis que acontecem em outros países. O Moro jamais continuaria como ministro no dia seguinte, gente. Pelo amor de Deus. Qualquer pessoa teria vergonha na cara. Se afastaria, inclusive, para se defender. Poderia sair por cima. Não, estou me afastando porque eu sou uma pessoa honrada e eu não quero atrapalhar o país, eu vou me afastar para me defender. Nem isso. Cara de pau, total. Não tem nenhuma vergonha. Né? Só que isso não depende do jornalismo, entendeu? O jornalismo não vai até lá. O jornalismo ele vai até mostrar. Ele mostra. Olha aqui, isso aqui está acontecendo. A partir daqui, não depende da gente. Né? Só que mesmo assim, eu acho que os efeitos da Vaza Jato eles são diferentes, eles não são esses efeitos aparentes. Bom, primeiro como efeitos aparentes. O Moro, de fato, caiu. Foi por causa da Lava Jato? Não.
Mas foi por causa da Vaza Jato? Não. Mas foi por causa da Vaza Jato? Sim. Sim. Então, não e sim. Foi imediatamente depois? Não. Mas se você acha que ele teria caído sem Vaza Jato? Eu acho que não. Não teria tido todo o desgaste que teve. O Moro não conseguiu passar o projeto anticrime, pacote anticrime, que era o principal projeto dele. Ia passar com o pé nas costas, não passou. Além disso, conseguiram passar juízo de garantias que ele não queria, fizeram campanha contra. O Lula foi solto. Você acha que o Lula seria solto? Você acha que o STF mudaria o entendimento sobre prisão de segunda instância sem Vaza Jato? Claro que não, gente. Pelo amor de Deus. Qualquer pessoa que imagina isso não tem a menor noção de realidade. O próprio Lula admitiu isso, mais de uma vez. Entende? Isso é óbvio, não adianta a gente lutar contra o óbvio, né? Isso é aparente, mas tem um monte de coisa que não é aparente. Mudança de postura do STF, a própria mudança de postura do CNPM em relação aos procuradores, de puni-los. O Deltan nunca tinha sido punido, gente. O Deltan tinha prorrogado o julgamento dele no CNPM em relação ao PowerPoint do Lula 42 vezes. 42 vezes. Ia empurrar até a prescrição. Era óbvio que ia fazer isso. A prescrição que ele condena, né? No caso de pessoas que ele quer botar na cadeia. Foi punido. Tem mais processos chegando aí. Tem processo contra o Diogo Castor de Matos, que é outro procurador do negócio lá do outdoor. Tem outros processos em cima do Deltan. Mudou o ambiente. Mudou o ambiente. O Deltan não é mais coordenador da Lava Jato. Ele saiu de lá por quê? Por passe de mágica? Só que, claro, as consequências. Primeiro, que não dependem do jornalismo. Segundo, que elas não têm a velocidade de uma série da Netflix que você fica assistindo, maratonando um episódio atrás do outro e no final o juiz é o vilão. Né? Elas têm o tempo das instituições e a força ou a fraqueza das instituições. Agora, eu acho que a gente está falando em um ano de Vaza Jato em junho, né? Junho, julho, agosto, setembro, 1 ano e 3 meses agora, quando a gente está fazendo essa entrevista. Olha quanta coisa eu já falei, olha quanta coisa aconteceu. Tudo isso é reflexo da Vaza Jato, né? Então, dizer que nada aconteceu é meio descolamento da realidade, assim, na minha opinião. Eu concordo completamente, porque a gente está falando de uma operação intocável. E é a primeira vez que você tem pessoas fora da politização normal das redes sociais, que estão sempre recebendo notícias sobre isso e se informando, pela primeira vez tendo esse outro lado, falando assim, opa, peraí, o Sérgio Moro é algo além de tudo isso que eu ouvi os últimos 4 anos, né? Então também acho que é um trabalho de longo prazo e, assim, isso que você pontua é muito importante, né? Você não é vocês não são procuradores, vocês não são juízes, vocês não são investigadores. A função do jornalista é fazer jornalismo e as outras coisas precisam dar continuidade por outras instituições, né? Agora, eu queria falar um pouco das repercussões na vida dos jornalistas e do próprio Intercept, assim, que foram as ameaças que vocês passaram, né? Como é que foi isso? O Intercept acabou mudando a sua forma de trabalhar, a segurança, enfim. Eu queria ouvir você nesse sentido. A gente já vinha sofrendo ameaças antes da Vaza Jato, né? Com maior ou menor intensidade, pela própria natureza do trabalho, pelos temas que o Intercept acaba abordando, e a profundidade e a agressividade com que a gente aborda os temas também, né? Então já era uma coisa que não era nova, digamos assim. O que foi novo, claro, foi a intensidade, né? A intensidade e muitas vezes de onde veio, né? A gente foi atacado pelas pessoas mais poderosas da República, né? Não é todo dia que você tem um ministro da Justiça declarando, como o Sérgio Moro declarou à época ao Estadão, que é o jornal mais lavajatista do Brasil, né? Até hoje, que nós éramos, por exemplo, aliados de hackers criminosos. Você tem um ministro da Justiça falando que um grupo de jornalistas é aliado de criminoso, né? Isso é bem pesado. E essas pessoas jogaram uma horda contra a gente, porque aí juntou todo mundo ali no começo, né? Juntou humorista, lavajatista, bolsonarista, antagonista, tudo que é ista, tudo que não presta, tá tudo junto, né? Agora tá todo mundo brigado, né? Porque também, né? Acontece, né? Cria corvos, você sabe o final do ditado, né? Então, mas ali no começo era uma grande avalanche de ameaça, né? Então a gente o Intercept já toma cuidados digitalmente falando, né? A gente já tem vários protocolos de trabalho, enfim, né?
de proteção, de comunicação, então, pela natureza do trabalho, porque a gente também precisa pensar em proteger os nossos jornalistas e as fontes, então isso só foi intensificado e, digamos assim, colocado num nível de protocolo A, né, assim, não pode deixar de fazer tais coisas. Antes, quando você eventualmente esquecia de não sei o que, não, agora não pode mais, sabe? Então a gente levantou mais as barreiras de coisas que a gente já usava e teve cuidados físicos também, que isso foi uma novidade, né? Então, teve níveis de ameaça um pouco mais complexos, por conta também de uma série de eventos que principalmente eu e o Glenn participamos, mas várias pessoas do Intercept participaram também, né? A gente começou a se precaver com segurança e tal, né? Teve ameaças bem explícitas, assim, teve um caso que a gente ia fazer um evento no Rio Grande do Sul, e aí 2 grupos de extrema-direita lá ameaçaram ir para frente do local do evento e não sei o quê, então, e aí a gente acabou que ia uma pessoa só do Intercept, aí eu falei, vão ameaçar, então vamos em 2. Se continuar ameaçando, vamos em 3, se continuar ameaçando, a gente vai alugar uma van e vai toda a redação. Quanto mais ameaça tiver, mais gente vai. Uhum. E aí acabou que a gente fez um evento gigantesco lá, numa cidade chamada Lajeado, né, para 1.000 pessoas, uma coisa gigante, assim, com detector de metais, com segurança e tal, né, e acabou que pegou 2 pessoas entrando armadas, né, uma pessoa com uma arma de fogo, uma pessoa com uma arma branca, por exemplo. Estavam entrando lá para isso? Não sei. O fato é que aconteceu. Como pode ter acontecido em outros lugares também, né. Eu passei a andar com segurança, minha família passou a andar com segurança, tirei a minha família do Rio de Janeiro por alguns tempos, né, porque realmente as coisas começaram a escalar. Aconteceram coisas esquisitas, a minha mulher foi filmada na rua mais de uma vez, com meu filho, eu fui filmado na rua com ela uma vez também, né, que a gente viu juntos, a gente percebeu, né, quando teve um evento aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em apoio ao Intercept, né, na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa, o Lúcio de Castro, que é um grande jornalista, publicou na agência Spotlight que identificaram 2 viaturas da polícia, da P2, né, no caso, lá fora, polícia, né, que você não identifica, né, a paisana, né, que são os investigadores da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, assim, teve um pouco de tudo, né, cara, teve ameaça digital, teve vigilância estatal, teve essas filmagens bizarras, teve gente publicando, um dia uma pessoa publicou no Twitter, quando eu tava pegando um voo, o Demores tá aqui no Twitter, tá aqui no aeroporto, esse bosta, não sei o quê, com a calça tal, o tênis tal e a camiseta não sei o quê. Então, assim, uma pessoa que tava ali me vendo, ali no aeroporto, incitando no Twitter que alguém faça uma coisa. Então, e aquilo que eu falo, não precisa 1 milhão de pessoas fazer. A pessoa, sei lá quantos seguidores tinha, mas sei lá, alguém pode falar, a pessoa só tinha 50 seguidores. Bom, basta um, Sim. 50. Sim. Basta um. A pessoa tem 50, mas tem um que tá ali no aeroporto, ou alguém retuita, daí tem um ali que levanta e me senta a mão na cara, sei lá, faz o que comigo, me joga um café quente, sei lá o que, me empurra, me provoca, me filma, me provoca e me filma, depois edita aquilo e joga na internet só a minha reação, não sei, entendeu, cara? Muita coisa passou pela nossa cabeça na época, entendeu? Mudou bastante a vida, assim, nesse sentido, né? Mas a gente segurou onda. Ficou publicando matéria e foi pra cima, a gente não baixou a cabeça, né? Então acho que isso deixou essas pessoas muito irritadas também. Sim, porque é quase que reação meio animal, assim, instintiva, né? Você tá atacando algo que sou eu, né? Uma vez que tem esse lavajatismo, o cara se sente parte disso, você não tava atacando a operação, né? Você tava atacando ele, de alguma maneira, né? Mas vocês brilhantemente continuaram fazendo as matérias e, inclusive, a matéria da agência pública, queria falar um pouco com você sobre ela agora, é uma continuação da parceria, é a Vaza Jato ainda, certo? E eu queria ouvir o que foi que apareceu, então, com essas matérias, aquilo que outrora era tratado só como conspiração, Estados Unidos e não sei o que, qual é que foi que apareceu? Então, a gente convidou eles para participar da apuração no ano passado ainda, né? E eles começaram a apurar algumas matérias. As matérias têm um processo longo de apuração, elas não são simples, né? Como eu expliquei antes. Então, eles começaram a apurar, eles publicaram algumas coisas já no ano passado,
mas o mais importante foi esse ano, que foi basicamente a relação extraoficial, para não dizer ilegal, dos procuradores com agentes do FBI, né? Então, qual que é a grande questão? O FBI, ele é uma polícia que é vista pela legislação americana quase como uma polícia global. Por quê? Porque eles podem, por exemplo, coletar informações em qualquer país estrangeiro e levar isso para dentro dos Estados Unidos, entendeu? Eles não precisam de um protocolo muito rígido para isso. Então, se eles vêm aqui para o Brasil, por exemplo, e participam de uma conversa com um delator da Petrobras, e esse delator foi levado por um procurador, essa conversa não precisa nem ser na procuradoria oficializada, não é acariação, nem depoimento, nem nada. Vai tomar um café com uma pessoa. E essa pessoa passa informações, por exemplo, sobre um processo da Petrobras. Esses agentes do FBI podem levar isso embora. E podem apensar isso aos processos contra a Petrobras nos Estados Unidos. Então, esse aparato americano, na verdade, ele faz parte de um sistema de repatriação de recursos ou de apropriação de recursos do mundo todo. O sistema de justiça americano, ele também é baseado nisso, né? Então, é muito fácil perceber no caso da Petrobras. A Petrobras foi processada lá nos Estados Unidos, porque tinha ações na Bolsa, né? E foi condenada fez um acordo para pagar uma multa bilionária aos acionistas americanos da Petrobras. Ou seja, o caixa da Petrobras, que por muitas pessoas pode ser vista, inclusive a própria Petrobras pode ser vista como vítima, na verdade, né? Os algozes da Petrobras foram as pessoas que roubaram dela, né? A Petrobras pode ser vista muito bem como vítima de todo esse esquema também, a empresa, né? A empresa não é o algoz de si própria. A empresa não está roubando de si própria, quem está roubando são pessoas, né? São indivíduos, e as acusações são individualizadas. A Petrobras teve que tirar dinheiro do caixa dela, dinheiro nosso, para botar dinheiro em solo americano, para despejar dólares nos Estados Unidos, para girar a economia deles. Então, o sistema de justiça americano é muito baseado nisso também, em repatriação ou apropriação de recursos. Só que qual a grande questão? Para que esses agentes do FBI ou de qualquer outra polícia, qualquer outra jurisdição do mundo todo que não seja brasileira possam atuar no Brasil, eles precisam ser autorizados pelo Ministério da Justiça, pela PGR, tem os canais oficiais, né? Os procuradores não fizeram isso. Não fizeram, foram alertados, inclusive, no Telegram, pelo colega deles, o Vladimir Aras, que deveriam fazer, né? E continuaram não fazendo. Continuaram se encontrando com agentes do FBI aqui, né? De modo informal, pulando os processos de autorização, e não se sabe muito exatamente o que os agentes americanos levaram embora. O que se sabe é que a Petrobras tomou uma multa bilionária lá. Ou seja, tipo, o povo brasileiro perdeu dinheiro com esse negócio, de fato, né? E ainda serviu para costurar o tal do acordo lá que viria a ser depois o tal do fundo Lava Jato, o fundo de 2 bilhões lá do Delta Dallagnol, né? Então, cara, é uma situação completamente esdrúxula, né? Se você parar para pensar nisso. Não, aquela conversa, queria até ouvir a sua opinião sobre isso do Deltan com o Vladimir Aras. Eu acho que ela é uma das mais gritantes, porque mostra um outro lado do Deltan, que é até da prepotência, talvez, né? Ele é irônico com alguém que estava avisando ele de um possível crime, de uma possível ilegalidade, alguém que estava fazendo, inclusive, o seu papel profissional. Não estava ali enchendo o saco ou querendo, sei lá, apurrinhar o Deltan, né? Então aquela conversa, para mim, é uma das mais sinistras, assim, dos últimos tempos. Exatamente. Vamos lembrar que o Vladimir Aras, na época, ele era o cara que estava à frente da Secretaria de Cooperação Internacional, que é a SCI, né? O Vladimir Aras é procurador da República. Então, essa secretaria, é por ela que passam essas cooperações. Né? Se você vai fazer cooperação com o Ministério Público Federal da Suíça, de Mônaco, não sei da onde, passa pela secretaria. Então, esse tipo de cooperação teria que passar pela secretaria. E, eventualmente, outras coisas teriam que passar pelo Ministério da Justiça. Só que o Deltan não queria passar pelo Ministério da Justiça, essas coisas. E fez do jeito que achou que tinha que fazer, né? E o Vladimir Aras insistindo naquilo, né? Falando, olha, sabe, você tem que ver direito isso aí, esse é o caminho é esse, sabe?
E aí o Deltan fala, sabe, me lembro lá, tô tentando olhar aqui, mas o Deltan fala, obrigado pelas ponderações, né? Mas o Deltan falando, né? Mas conversamos aqui e entendemos que não vale o risco de passar pelo executivo, né? No caso, o Ministério da Justiça. Registra para os seus anais caso um dia vá brigar pela função de autoridade central, e aí dá uma risada, RS, né? E aí o Vladimir Aras insiste, né? Ele fala, já tivemos casos difíceis que foram conduzidos com êxito, do jeito assim, a gente já passou pelos canais oficiais, que pode ser difícil, mas no fim das contas dá certo, né? E aí o Deltan responde, obrigado, Vlad, mas entendemos, junto com a Polícia Federal, que neste caso não é conivente passar algo pelo Executivo. E aí o Vladimir Aras responde, a aspa literal do Vladimir Aras, a questão não é de conveniência, é de legalidade. Ou seja, ele não está dando uma dica, seria melhor você fazer. Não, é ilegal. Falando de lei, né? Tá falando de lei, é ilegal. A aspa do Vladimir Aras, o tratado tem força de lei federal ordinária e atribui ao Ministério da Justiça a intermediação. É obrigatório que se faça. E o Deltan Dallagnol decidiu que não queria fazer. Né? É complicado. Só uma coisa, eu tenho só mais 3 perguntas. Três perguntas, dá tempo? Então beleza. Eu queria ouvir um pouco porque é muito difícil encontrar material sobre isso. Não sei se estou falando o nome certo dela, que é a famigerada Leslie Becks, né? Que é a procuradora, agente do FBI que estava aqui no Brasil e que fez diversos trabalhos. Quem é esta mulher e qual é o poder dela dentro da Operação Lava Jato? Ela é um desses contatos, né, do FBI com a Lava Jato, né? Eu, sinceramente, não vou saber te dar super detalhes, porque eu não participei da apuração dessa matéria, tá? Mas, como a matéria coloca ali, ela é quase que o elo de ligação, né, entre os procuradores e os agentes do FBI, é quem faz ali a cola das conversas, né? E aí, aquilo que eu falei, é um tipo de atuação que, do ponto de vista dos Estados Unidos, é ótimo, não tem problema nenhum, você pula toda a burocracia, você vai para um país estrangeiro, pega um monte de informação, leva embora e usa lá no território americano, pronto, tá beleza, tá tudo dentro da lei. O problema é que isso fere a lei brasileira, e quem é responsável por isso não é a Leslie, aqui no Brasil. Quem é responsável por isso é o Deltan. Né? É muito interessante ver que tem sido cada vez mais difíceis com essas reportagens que manter aquela narrativa toda que foi construída ao longo do ano a partir da Vaza Jato. Tanto é que assim, coincidentemente tá tendo debandada da força-tarefa. Eu não vou falar do caso específico do Delta, porque, enfim, ele tem é sui generis, tem a filha dele, estimam melhores, etc. Porém, não é só ele, não tô falando dele. Tem diversos, a debandada tá forte, né? Então eu acho que ainda é reflexo da Vaza Jato de tudo isso que tá acontecendo, não? Eu acho que né, cara? Se for ver assim, hoje você tem o Moro que virou colunista de site, né? A carreira brilhante do Moro, de juiz federal a ministro do Bolsonaro, a colunista de site de fofoca política. Né? Mas ele vai para 2022? Acho que vai, se tiver chance vai. Ninguém que chega em ano eleitoral que tem 15, 20% de chance não vai, né? Muito raro, né? Tem que ver como ele vai chegar até lá. Eu vinha dando conselhos pro Bolsonaro, né? Mesmo que o Bolsonaro não tivesse pedido. Eu vinha dando conselhos não solicitados pro Bolsonaro, falando, Bolsonaro, tira esse cara daí, rapaz. Esse cara, o único palanque político que ele tinha era o Ministério da Justiça. Sim. Todo dia virando notícia, todo dia na televisão, todo dia um monte de repórter atrás dele. Se você tira ele do Ministério da Justiça, cara, em 2, 3 meses você supera a crise. E a crise do Bolsonaro, por ter mandado o Moro embora, na verdade não durou nada, né? Você viu que a extrema-direita jogou o Moro no lixo em 5 dias. Pois é. Não durou nada. Foi facinho, assim. E o Moro, o Bolsonaro se livrou. Significa de fato que acabou o Moro e o lavajatismo? Não acho. Né? Isso não acho. Isso é passageiro também, né? Não, o que eu acho que ele perdeu o palanque de gerar notícias todo dia. O que o Moro faz para gerar notícias hoje em dia? Ele posta umas bobagens no Twitter, né? E isso não tem o alcance que tinha. Você tá todo dia no Jornal Nacional inaugurando um
negócio, assinando um troço, dizendo não sei o quê, indo no jogo do Flamengo, indo não sei o quê. Isso acabou, entendeu? Isso acabou. E isso é o que chega no povo, né, cara? Você falar coisa no Twitter, tá, repercute ali e tal, não chega ninguém, na real, né? Não tem comparação com o Jornal Nacional, impossível. Não tem comparação. Então, ele perdeu muita coisa, né? Como que o Moro está tentando se manter relevante agora? Com essas acusações contra o Bolsonaro, com essa ideia de que, eventualmente, o Bolsonaro vai ser ouvido pelo STF, no negócio lá da reunião ministerial, sabe? O Moro entende como manipular a imprensa. Manipular não, é uma parceria, na verdade, né? Sim. A parte da imprensa que está fazendo isso não está fazendo isso. Ganha. Uhum. É lógico, né? E, então, eles vão tentar, de algum modo, manter o Moro viável, ao menos aparecendo, né, sem sumir, para chegar em 22 e ver qual é a chance. Você acha que o sonho do Delta, na sua auto-mensagem no Zap, no Telegram, também vai se concretizar? Ele vai para o Senado? Você acha que ele vai para política também institucional? Eu acho que pode ir, cara. Talvez o Moro possa tentar concorrer ao Senado pelo Paraná, né? Uhum, O Paraná tem uma vaga, né, que é lá do Álvaro Dias, né? Se o Moro concorrer ao Senado contra o Álvaro Dias, acho que o Moro come o Álvaro Dias. Eu também tenho essa impressão. Agora, as duas últimas perguntas, que é a pergunta que eu são as duas perguntas que eu tô perseguindo ao longo do documentário. Uma delas você já até falou, mas eu vou refazê-la só para que a gente tenha até um take disso, de todos falando sobre isso. Que é o seguinte, primeiro de tudo, já deu a hora da Lava Jato, chegou a hora da Lava Jato acabar, e como é que é daqui para frente? Já passou da hora da Lava Jato acabar. A Lava Jato virou um centro de produção de investigação sigilosa, que ninguém sabe o que está acontecendo. Uhum. Ponto final. E gerido só por eles próprios. Isso não faz o menor sentido. Essas forças-tarefas todas precisam ser repensadas. Estou dizendo que pode não existir? Não tem problema existir. Mas primeiro esses nomes fantasia, que fica só gerando imprensa, que não faz sentido, não existe Lava Jato. Veja só. Quando a gente publicou uma reportagem sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, durante a Vaza Jato, né, a gente publicou um diálogo do Moro com o Deltan, e o Moro ali fala que estranho essas notícias que a Lava Jato está produzindo aí contra o Fernando Henrique Cardoso, né, porque, mas o processo dele já prescreveu, não sei o quê, e aí o Moro fala, isso é ruim, né, porque melindra um aliado importante e tal. Bom, nesses diálogos do melindra, né, a gente fala da Lava Jato de Curitiba e fala da Lava Jato de Brasília também, né, que tem, né, Brasília lá tem um pedaço, tem em São Paulo, tem no Rio. Na resposta que os procuradores deram pra gente, eles anotaram que a Lava Jato a força-tarefa Lava Jato é em Curitiba, e eles não são responsáveis pelo que as pessoas em outros lugares, não sei o quê. Mas vem cá, para gerar mídia, para gerar imprensa, é Lava Jato para tudo que é lugar. A Lava Jato do Rio que mandou não sei o que do Witzel, a Lava Jato de Brasília que não sei o que, né? A Lava Jato de São Paulo que está investigando não sei quem. Quando a corda aperta, daí não é Lava Jato. Então, vamos combinar o seguinte, esse não tem Lava Jato. O nome disso é Ministério Público Federal. O nome das pessoas que atuam são procuradores, funcionários públicos de carreira, que fizeram concurso, que são nossos funcionários, pagos com o nosso suado imposto de renda, impostos que nós pagamos em todos os produtos que nós consumimos, em todos os serviços que nós precisamos. Então, primeira coisa, baixa a bolinha, querido. Você é meu funcionário. Você não é doutor de nada. Você não nasceu doutor. Você não é a capitania hereditária. Não é um trono que você ganhou. Você não herdou esse cargo. Você é meu funcionário. Não existe Lava Jato. Existe Ministério Público Federal. E você trabalha na linha. Porque se você sair da linha, você vai ser cobrado. Esse é o jogo que tem que ser jogado. Esse é o jogo que a democracia espera que seja jogado. Dentro das regras do jogo que nós, como sociedade, construímos, dentro das regras constitucionais, do Código de Processo Penal, dos manuais de conduta da magistratura, dos ministérios públicos. Essas são as regras do jogo. Esses são os atores, esses são os personagens. Todo o resto é fumaça. É você ficar dando poder excessivo para gente que não precisa e não deve ter esse poder e criar fantasias de que existe um grupo que se chama, amanhã não vai mais ser Lava Jato, vai ser os
os Vingadores, né? Quem disse que eles não podem criar uma força-tarefa chamada os Vingadores? Daqui a pouco, assim, entende? Vira Marvel o negócio. Daqui a pouco os caras estão criando um grupo de procuradores que se chama os Vingadores. Daí, porque se criou o Lava Jato, cria os Vingadores, cria os super-heróis, o Liga da Justiça, sabe? Então, acabar com essa palhaçada. Isso é bobagem, sabe? Então, acho que passou da hora esse negócio ser revisto da maneira como está montado. Tanto é que todas as operações do Brasil que foram nessa linha de vamos lá, espetáculo, o juiz ou o delegado que é invencível e tudo mais, e aí um gera o Protógenos, o outro é Sérgio Moro, e aí depois faz o que o Estado brasileiro é obrigado a dar pro banqueiro, pro empreiteiro, ou seja lá, ele quem for, um pedido de desculpas e um atestado de idoneidade porque a gente errou. Quer dizer... E é assim, isso tá se repetindo ad eterno, né? Esperamos que não tenha Vingadores, pelo amor de Deus. Você acabou de dar uma ideia péssima, cara. Que é o que esses procuradores não vejam isso, né? Que aí é bem capaz. Enfim, e agora a última pergunta que eu tenho pra dizer pra você, que tá bem claro aqui, mas a Petrobras, então, foi vítima ou foi ré da corrupção dos últimos anos? Cara, aquilo que eu falei, por um lado, claro, tem todo um sistema de compliance, de controles internos e tal, que a Petrobras pode ser vista como leniente. Pô, vocês deviam ter cuidado desse negócio. Como é que vocês deixam os diretores, né, fazer o que fizeram? E me parece que aparentemente fizeram. Vários devolveram dinheiro de corrupção. Tem gente que devolveu 100 milhões de reais. Então, assim, dizer que não roubaram, peraí também, né? Tem gente que fala que não existe, que não roubou, que não sei o quê. Você pode até falar que sempre foi assim. Quiser entrar nessa tese, beleza, porque é real. Sempre foi assim, sempre se roubou em empresa pública. É tradicional no Brasil. Você imagina que a Petrobras dos anos 50, dos anos 60, que não tinha um quinto de imprensa que tem hoje, que não tinha Ministério Público, que não tinha nada. Você acha que como que era lá, entendeu, cara? Vamos botar o negócio como é? É Brasil, né, cara? Uma empresa estatal, sem nenhum controle, com um monte de indicado político. Você acha que os caras não meteram a mão pra caralho também, décadas passadas? Claro que sim. Então, beleza, a gente pode falar, não, sempre existiu e criminalizaram só porque era no governo do PT. Ok, tese justa, acho super justa. Dizer que não existiu, maluquice, loucura. Dizer que teve exagero nas denúncias e que somaram muitas vezes, correto, né? Que nem aquele negócio que soma a pena, né? E as penas, quando tem 5 pessoas presas, né? Prenderam 5 pessoas, foram condenadas 5 pessoas por cometer tal crime, as penas somam 800 anos de prisão. Isso é um cálculo completamente imbecil, que não faz nenhum sentido. Você não soma pena, sabe? Você entra numa cadeia e fala, nossa, tem quantas pessoas presas aqui? 1000 pessoas. Nossa, então tem 4 milhões de anos de prisão. É um cálculo idiota. Não faz o menor sentido, né? Não faz nenhum sentido. Quem é que vai pagar 800 anos de pena? Não faz não. É imbecil, né? Não é idiota. E muitas vezes se fez isso com as denúncias, somava, você vai ver a própria denúncia contra o Lula, mas não é só. Também, né, o próprio Deltan fala, Jato, né, nos diálogos lá, que está em dúvida em relação ao apartamento, estava em dúvida, inclusive, se o apartamento tinha a ver com propinas da Petrobras, isso tipo 70 horas antes de oferecer a denúncia do PowerPoint. E aí ele soma, por que ele faz o PowerPoint? Porque como ele estava em dúvida se o apartamento tinha a ver com propinas da Petrobras, aquele processo não devia nem estar em Curitiba, porque não tinha a ver com Petrobras. O próprio procurador fala que estava em dúvida. Em vez de ele investigar mais, ele oferece denúncia. Foi isso que ele fez, né? Então, é tipo eu, jornalista, se estou em dúvida ainda se uma matéria está bem apurada, em vez de continuar apurando, eu vou lá e publico o que eu tenho. E daí, para manter aquilo em pé, eu invento um outro negócio, que foi o que o Deltan fez. Ele acusou o Lula com provas indiretas, ou seja, de ouviu falar de notícia de jornal, de não sei o quê, sabe? Provas indiretas, nenhuma prova direta de materialidade, e ele fala isso nos diálogos e cria o PowerPoint. Para que ele fez aquilo? Para reputar ao Lula não a suposta propina do apartamento, mas propinas de não sei quantos milhões de reais em outros negócios que estavam lá no tal do PowerPoint, que vira lá o chefe de todo mundo que está no centro do PowerPoint. E isso existiu? Sem dúvida existiu. Então, tem exageros, tem erros, tem canalice, tem ilegalidade, tem coisa antiética, tem uma falha gigante da Petrobras em não ter detectado essas coisas, que tem que ser, obviamente, melhor apurado. Talvez a Petrobras pode falar, não, a gente tinha todos os sistemas mais
foda do mundo que todas as empresas usam para detectar fraude. É os que a Nike usa e o Google, não sei o quê. E aí, bom, beleza, então tá bom. Então fizeram tudo que pôde. Se isso aconteceu, de fato, a Petrobras, enquanto empresa brasileira, ela é vítima de quem roubou do caixa dela. Entendeu? Isso é meio óbvio. Se você trabalha numa empresa hoje, pública ou privada, e você mete a mão no caixa, quem que tá cometendo crime? Você, não é a empresa. Você tá roubando da empresa, sabe? E aí, quando acontece o escândalo, e o escândalo é potencializado pela maneira como a Lava Jato fez isso, porque em qualquer outro país decente do mundo, os investigadores não jogam esse mar de lama na cara das empresas porque querem preservar as empresas. Então eles tentam fazer as coisas de uma maneira mais low profile, investiga direito, pune quem tem que ser punido, pega de volta a grana das pessoas físicas ou eventualmente as jurídicas colaterais que roubaram isso, preserva a imagem da empresa, ajuda a empresa a fazer um compliance melhor, a fazer proteção melhor, faz com que a empresa assine tratados que vai cuidar melhor dessas áreas, vai investigar, vai fazer investigação interna, blá, 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 e você não destrói a reputação da empresa. Quando você destrói a reputação da empresa e ela perde valor de mercado, é claro que os acionistas vão para cima para fazer processo. É lógico. Então, no fim das contas, essa empresa, ela perdeu dos dois lados. Ela foi saqueada por um grupo de pessoas que trabalhavam dentro dela, né, e por seus associados, e ela foi saqueada pelo sistema legal também. Sim. Por consequência da maneira como esse combate à corrupção, essa palavra que tinha que ser extirpada também no nosso vocabulário, porque tudo é o combate, você coloca combate, parece que é uma coisa legal, né? E esse combate à corrupção fez com que gerasse todo um ecossistema pronto para que a Petrobras sofresse juridicamente também, judicialmente também, né? Nos Estados Unidos e no Brasil também. Então, o que a gente queria que se fizesse com a Petrobras? Esse era o objetivo da Lava Jato? Era pegar uma empresa brasileira gigantesca de um setor que é o setor de petróleo, que é um setor estratégico, que é energia, estratégico no mundo inteiro, são as empresas mais protegidas, são as empresas mais importantes nessa indústria de transformação, são empresas estratégicas para qualquer país que tenha petróleo, né? E o que a gente queria? A gente queria fazer isso que a gente fez com ela? Esse era o objetivo desses caras? Se era, conseguiram, parabéns, né? Se não era, então tem que vir para o público e falar, opa, peraí, a gente errou a mão, opa, não era isso, era outra coisa. Mas no fim das contas, quem foi a maior prejudicada de tudo isso que aconteceu? A própria empresa. Sim. Própria empresa. Sim. E por consequência, nós, brasileiros, a gente, né? É isso, né? No final das contas, quem é que vai pagar a conta mesmo é o povão. A gente sempre paga tudo. A derrota, isso é um fato de ser brasileiro que até me acalma. A derrota é certa, no final das contas, quem paga é o pobre, né? Que é nós mesmo, que vai pagar nos impostos. Seja o que for decidido, é nós que paga. Enfim, continuamos para que isso diminua o mais rápido possível. Obrigado, Demore. Valeu, olha só que doideira, as pessoas vão ouvir o podcast no futuro, mas eu já vou avisar, são 6h40, o episódio 1 sai daqui a 25 minutos no canal, então é isso aí, mas obrigado, depois te mando também as coisas tudo, inclusive achei muito bom, cara, a gente vai começar o papo e tomar um Yakult de Minion, é genial, assim, colocar uma imagem sua, assim, sabe, um corte seu do nada tomando um Minion, assim, vai significar muito cinematograficamente. Mas é isso, valeu, viu, velho? Valeu, cara. Boa sorte aí. Até mais. Nos falamos. Falou. Valeu.